Muito bom dia a todos e a todas. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. Como passa rápido, né? Estamos já no finalzinho do mês, podemos dizer. E estou aqui com a liturgia da palavra, que traz para refletirmos todos os dias o Evangelho, né? Que é a palavra de Deus. Ai de nós se nós não evangelizarmos. Temos que evangelizarmos para sermos católicos autênticos, temos que ler a palavra, temos que transmiti-la, retransmiti-la àqueles aos quais a gente tem o contato e pode, né, fazer, às vezes, até assim por as redes sociais, né, à distância, como estou fazendo neste momento. Mas o Evangelho de Jesus é para nós retransmiti-lo, ensiná-lo, que seja na nossa casa. Aliás, tudo começa dentro de nossas casas, já que muitas pessoas de dentro da casa não querem ouvir, mas você tem que viver o Evangelho. Você tem que viver seu sal e luz do mundo. O sal que dá gosto para os outros, né? É o sal que dá gosto. Todo mundo sabe que de comer sem sal, um feijão, um arroz sem sal, uma carne, não tem gosto para nada. Então nós somos o sal do mundo, né? E começa de dentro de nossas casas. Devemos dar gosto e não desgosto. Só que no mundo em que vivemos, às vezes, muitas das vezes também, a gente tem que falar contra certas coisas erradas e ali as pessoas veem a gente como aquele que dá desgosto dentro daquela casa. Mas é melhor você ver o seu filho, sua filha chorando por algo que você não aceitou ela fazer de errado, né? Você a repreendeu, ou repreendeu, para não fazer tal coisas erradas, para não ver ele no prejuízo ou no caminho errado da vida, né? Na prisão, no cemitério, né? É preciso que você o aconselhe, mesmo eles não gostando, mas é preciso que você fale, às vezes fale sério, né? Fale sério. Às vezes, antes era na pisa mesmo, né? Hoje não pode nem, às vezes, nem falar alto, que já reclamam, já falam em denunciar, né? Os conselhos da vida, né? Mas é melhor você estar com seu filho, sua filha, sua família ali dentro da sua casa com raiva de você, mal dos conselhos que você dá para não fazer as coisas erradas, do que ver eles na cadeia, no cemitério, no caminho das drogas e daí por diante, né? Você que é pai de família, que ama sua família e que muitas das vezes, né, quem ama tem que falar contra também. Não é só fazer os gostos daquela pessoa, vendo que ela está no caminho errado, que ela está com amigos e amigas que irá levar para um caminho errado. Então, a gente tem que falar e muitas das vezes é mal compreendido dentro daquela casa, né? Então, somos o sal e luz. A luz é porque clareia, né? Ninguém quer uma luz para ficar escondida debaixo de uma vasilha. Então, precisamos iluminar, né? Todo mundo sabe quando falta energia, a tristeza que fica dentro daquela casa, dentro da comunidade, né? E todo mundo sabe a alegria quando chega a luz, né? A energia elétrica, pois nós somos o sal e luz, a luz que traz essa alegria. É isso que Jesus nos ensina. Então já falei demais aqui no início e vamos para o Evangelho do dia de hoje.
que está no livro de Marcos, no capítulo 9, e dos versículos de 14 ao 29, que tem como o tema: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e ficar completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo, na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois o Evangelho é muito grande, né? Mas deu para vocês compreenderem bem, né? Ao descer da montanha, Jesus e alguns discípulos ali mais ligado a ele, mais íntimo a ele, né? Quando Jesus fez aquela transfiguração que ele mostrou os céus para os discípulos, né? E pediu que eles ficassem calados, que revelassem tudo aquilo ali só depois da ressurreição de Jesus, né? Ali, quando ele desceu, ele viu uma multidão de gente com os discípulos, os outros que tinham ficado ali embaixo, né, esperando, né? E tinha ali um menino com esse espírito, né? Esse espírito que vinha desde criança, né? E o pai implorava para que os discípulos expulsassem aquele espírito impuro daquele menino, daquele demônio, daquele menino. E os discípulos não conseguiram, né? E ao ver Jesus, eles questionaram: por que não conseguimos expulsar, né? Mais tarde, Jesus vai dizer lá no final que certos espíritos só conseguirão
só consegue ser expulso através de oração. Mas os discípulos de Jesus eram recém-convertidos, estavam aprendendo, né? É como a gente, quando é novato na fé, que vai aprendendo no decorrer dos tempos, né? Jesus vai ensinando no decorrer dos tempos, né? Jesus, ele é como um professor que vai te ensinando, mas para isso depende de você também, da sua fé, né? Como o pai do menino disse, né? Senhor, aumenta minha falta de fé, né? Ele achou que a fé dele era pouca, e dos discípulos também, né? Para ter fé é preciso fazer a oração, não só aquelas orações repetitivas, né, que a gente faz, repetindo a mesma coisa, e sem aquilo sair de dentro do coração. É preciso ter fé, pedir a Jesus que ele expulsa qualquer demônio, né? Ele expulsa qualquer demônio de nós, qualquer coisa ruim. Para isso é preciso a gente ter fé, aumentar a fé, pedir que ele aumente esta nossa fé todos os dias, né? Para que as coisas ruins se afastem de nós, né? Já que no mundo em que vivemos está cheio de espíritos maus, né? De coisas más. Então devemos pedir Jesus através da oração feita com fé, com amor, e não só repetindo do dentro para fora, né? Como muitas das vezes a gente faz, só dizendo aquilo ali da boca para fora, sem nem saber o que é que está dizendo. Às vezes estamos rezando e pensando em outras coisas, estamos ali na igreja, fazendo nossas orações, nossas rezas, mas o pensamento está muito longe. Então é preciso ter uma fé muito grande em Jesus e dizer aquilo que vem de dentro do coração, aquilo que os nossos feitos, as nossas atitudes reflete aquilo que a gente está dizendo, né? Que seja mostrado tanto de corpo e alma, né? Como aquilo que a gente diz com a boca, aquilo tem que ser feito, tanto dito de boca, mas que venha do coração, que seja feito nas nossas atitudes, né? Mostrado às pessoas nos nossos feitos do dia a dia. Então, aumente, Senhor, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé, aumente a minha fé. É o pedido que nós devemos fazer a Jesus, né? Todos os dias, ajude-me, aumente o meu conhecimento, que eu reze mais, que eu leio mais o Evangelho, que eu participe mais da missa, da celebração, do texto dos homens, das mulheres, aumente mais a nossa intimidade com Deus, o nosso conhecimento sobre a fé. É isso que Jesus quer dizer. É assim que iremos expulsar o mal de perto de nós, né? Esses discípulos recém-convertidos estavam ali aprendendo ainda, né? Eram novatos, né? Como muitos de nós ainda somos novatos na fé, e muitos antes de aprender alguma coisa já fizeram foi se afastarem mais e mais ainda da igreja de Jesus Cristo. Assim fica difícil, né? Então, que a nossa fé, que Deus, em nossas orações, devemos pedir nas nossas orações que Ele aumente a nossa fé, coisa que vai ficando difícil, né? Com os tempos modernos de hoje, né? Damos valor a tantas coisas, passamos a maior parte do tempo com o celular, com outras coisas da vida, né? Com aquilo que nos interessa, e Jesus fica esquecido. Então fica difícil de expulsar esses espíritos maus que rodeiam-nos todos os dias, que estão soltos por aí, né? Então, uma boa segunda-feira para todos. É a minha humilde reflexão, não tem nada escrito,
é tirado do momento aqui. Peço desculpa se você não gostou, não compreendeu, e agradeço a você que gostou. E todos os dias precisamos pedir a Jesus que aumente a nossa fé, né? Ajude-nos na nossa falta de fé, aumente a nossa fé para que possamos expulsar o mal que está solto no mundo. No Pai Nosso já pede tudo isso, né? Mas é preciso a gente pedir, rezar o Pai Nosso do fundo do nosso coração e não só soltando ali da boca para fora, né? Só repetindo a mesma coisa, sem prestar atenção no que é que está dizendo. Então, uma boa segunda-feira, tudo de bom, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com todos nós. Amém. Um bom dia, tudo de bom. Amém.